sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é um programa que conecta com saúde. Boa tarde! 2026 chegou e veio com muita energia. Queremos desejar a vocês um ano maravilhoso e estaremos aqui sempre na sua companhia, fazendo da sua tarde de domingo uma tarde maravilhosa. 2026 promete com muitas conexões, momentos em família, informação de qualidade, novidades. E pra gente começar 2026 com chave de ouro, hoje nós vamos ter um quadro novo aqui no programa, O Poder de uma Fênix, que é um quadro com a minha mãe, doutora Jussara Cesário, ginecologista, com mais de 30 anos de conhecimento e atuação na saúde da mulher. E é um quadro voltado para você, mulher que está nos assistindo. Um quadro sobre a saúde feminina, empoderamento. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos lá? Vem com a gente! Você já ouviu falar da fênix? Uma ave que mesmo depois das cinzas renasce mais forte, mais confiante, mais consciente de quem ela é e de quem ela deseja se transformar? Hoje eu quero te convidar a olhar para essa história como um espelho da vida de muitas de nós mulheres. Ela renasce das cinzas não porque ela quer, não por opção, mas por uma necessidade, por uma obrigação, pelo desejo de renascer, de se reinventar. E qual de nós mulheres, quantas já não precisamos morrer simbolicamente, renascer das cinzas, quando um ciclo termina, quando um espaço já não nos cabe, como relações tornam-se tóxicas, muitas vezes precisamos atuar como a fênix. O corpo muda, propósitos se transformam. O renascimento exige coragem e muitas vezes ele acontece em silêncio. Em O Poder de uma Fênix, falamos de transformação real. E ela se sustenta em 5 pilares que eu chamo de 5 R's. O primeiro pilar é o da resistência, quando temos que resistir frente aos obstáculos, às nossas dores, nos mantermos em pé e com foco no que virá no amanhã. O segundo pilar é o da resiliência, quando precisamos nos adaptar a essas adversidades, a todo o turbilhão que está acontecendo, nos mantermos com mais foco e entendendo que não devemos perder a nossa essência. O terceiro pilar é o da renovação, quando entendemos que é necessário renovar, externamente, mas principalmente internamente. O quarto pilar é o da reinvenção. Precisamos criar uma nova versão, precisamos entender que é hora de voar. E o quinto pilar é o da ressignificação, quando precisamos aprender a olhar para o nosso passado sem culpa e trazer tudo que ele nos ofereceu para que possamos ter uma versão maravilhosa de nós mesmas. Assim como muitas de vocês que estão me assistindo agora, eu também sou uma fênix. Também precisei renascer das cinzas muitas vezes durante a minha vida. Eu sou uma mulher da periferia do Rio de Janeiro, a primeira médica da minha família e sou mãe solo. Então, em muitos momentos foi necessário me reinventar, me resignificar, para que hoje eu pudesse ter a versão a qual estou vivendo no momento, que eu acredito que é um conjunto de tudo que aconteceu com o que ainda está por vir. E como vocês sabem, nós estamos vivendo um momento muito importante na nossa sociedade. Chamamos de sociedade 5.0, quando estamos buscando valorizar as relações interpessoais. Então é muito importante que passamos a observar a necessidade, e isso inclui em respeitar as diversidades de história, de corpo, de fala, de etnia e de gerações.
E durante esse quadro eu vou ter muita vontade de estar conhecendo histórias de mulher como você que está aí me assistindo, uma fênix. Quero que todas as fênixes desse mundo contem suas histórias para nós, porque quando uma mulher fala sobre a sua história, ela faz outra mulher crescer também. Se você se interessou em contar sua história, vá lá no nosso Instagram, converse com a gente por lá. Vai ser muito bom poder mostrar para o mundo que você é uma fênix. O poder de uma fênix não é sobre ser perfeita, é sobre renascer quantas vezes for necessário. Se hoje você está em cinzas, saiba que dentro de você existe uma fênix pronta para voar. Renascer não é um evento grandioso. Ele começa de pequenos movimentos, por isso movimente-se. E é pensando nisso que eu quero deixar aqui algumas dicas para você. A primeira dica é: reconheça suas cinzas. Cinzas não são fracassos, são ciclos que se encerram, são relações que não são mais proveitosas, são papéis que não te cabem mais. Porque não existe renascimento sem honestidade emocional. A segunda dica é: pare de competir com a mulher que você foi, com a imagem que você tinha do seu passado. O corpo muda, os ciclos mudam. Você evoluiu. Aproveite tudo que você construiu para utilizar de combustível para o que ainda está por vir. Porque a mulher que você foi está abrindo caminho para a mulher que está por vir. Terceira dica: crie momentos especiais para você. Se convide para um chá, para um escalda-pés, para ler um bom livro, para um momento de reflexão, uma meditação, ouvir aquela música que você gosta, tomar aquele banho com mais calma. Se presenteie com momentos especiais para você. E a quarta dica é: reposicione seus limites. É importante aprender a dizer não, a avaliar se aquela situação realmente deve ser feita daquela forma, se você precisa fazer aquilo que você está fazendo no momento. Analise um pouco, entenda um pouco o contexto em que você está inserida e aprenda a dizer não quando for necessário. Porque toda mulher que aprende a se respeitar ensina ao mundo como deve tratá-la. E a quinta dica é: honre a mulher que você está se tornando. Não espere ficar pronta como você deseja. Entenda que agora você é. Seja gentil com você. E eu te convido para essa semana ter um ato de gentileza com você mesma. E depois me conta. Me chama lá no Instagram. Isso aí, eu quero ver vocês participando do desafio com a gente. E agora nós vamos para um quadro que vocês amam, que é o Acontecendo Você Fica Sabendo. No quadro de hoje eu tive a oportunidade de conferir ídolos dos anos 80 cantando de pertinho. E hoje, o Acontecendo Você Fica Sabendo, te traz direto para os anos 80. Aterrissamos aqui no Rio de Janeiro, Botafogo, Coordenadas Bar, num evento de pré-réveillon com figuras icônicas dos anos 80, essa época que deixou muita saudade. Então vem com a gente conferir. Estamos aqui com Fio Abílio, guitarra. Fabílio, violão e voz. Dani Abílio, baixo acústico. Léo Abílio, bateria. E vocês são a banda? Rock Abílio! Pessoal, de onde surgiu esse nome? Então, a gente tem um amigo que se chama Abílio, né? E a gente queria fazer uma banda de rockabilly. E aí a gente ficou tentando pensar em vários nomes, várias coisas diferentes. Aí tinha esse amigo Abílio e tinha aquela novela Rock Santeiro também, né? A gente juntou Rock Santeiro com Abílio, Rock Abílio.
E vocês já tocam juntos há quanto tempo? A banda existe desde o final de 2017. Nesse estilo, é um estilo característico do rock dos anos 50, né? Que é um rock raiz, né? Assim, tradicional. A origem, né? Do rock and roll. E de quem partiu a ideia de juntar todo mundo? Eu tinha acabado de sair de uma banda e essa banda tocava rockabilly, né? Um dia eu encontrei esse cara numa festa, na mesma semana em que eu saí, e eu falei assim, e aí, agora eu tô livre, a gente pode fazer uma banda. Do que você quer fazer a banda? Estamos precisando de uma banda de rockabilly. E aí a gente resolveu, já tem o baixista, já tem o cantor, e aí a gente juntou. E eu queria pedir pra vocês uma palhinha. Pode ser? Pode, então vamos fazer aqui relembrar aqui o primeiro rock and roll, né, registrado na história. That's Alright, Mama. That's alright, Mama. That's alright, you. That's alright, Mama. Just the way you do. That's alright. That's alright. That's alright, Mama. Any way you do. E quem quiser encontrar vocês, qual é o Instagram? @Banda Rockabilly. Agora estamos aqui com o Rodrigo Quick, uma figura muito importante para as músicas dos anos 80. Rodrigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente, eu que agradeço. Conta um pouquinho pro pessoal de casa a sua trajetória. Então, quando os anos 80 acabaram, vieram naturalmente os anos 90. E nos anos 90, os anos 80 foram relegados ao segundo plano. As casas não queriam mais saber de anos 80, as rádios não queriam saber de rock dos anos 80, a imprensa em geral não queria saber de anos 80. Mas nos anos 90, uma galera ficou órfã de anos 80, de rock dos anos 80. Inclusive eu. E alguns amigos que nos juntamos para fazer uma banda dedicada a rock dos anos 80, que foi em 98. Aí quando a gente fez essa banda, a gente ficou uns 3, 4 anos seguidos tocando no Ballroom, que já não existe mais, para no Maitá, sempre enchendo mais ou menos a casa. Mas aí, no final de 2004, deu um boom, da casa ficou lotada, ficaram 1.000 pessoas lá de fora, vários meses seguidos. E logo depois veio o convite do Circo Voador pra gente fazer o Circo Voador, sempre lotado o Circo Voador, Fundição Progresso, sempre lotado. Canecão a gente foi sold out 4 vezes. Isso tudo para demonstrar que os anos 80, o rock dos anos 80 estão mais vivos do que nunca. Aliás, estão tão vivos que a gente está falando dele hoje em dia, 2025. Várias músicas da década de 80, de 1985, por exemplo, 40 anos atrás, fazem sucesso até hoje. Cerado da Legião Urbana, Rádio Pirata da RPM, Eu, do Dr. Silvano e Companhia, isso tudo é música que tem 40 anos já. Pra você ver como é que até hoje o rock dos anos 80 ainda vinga no Brasil. Com certeza. E o que o público pode esperar de 2026? Tem algum projeto chegando? Tem, primeira mão, de verdade, primeira mão, eu vou estar fazendo um projeto dedicado ao Léo Jaime. Fazendo tributo ao Léo Jaime ano que vem. Ele já aprovou, se amarrou na ideia. Aliás, ele já está devidamente convidado para participar desse projeto. Mas, assim, mais detalhes a gente vai falar mais ano que vem. Mas esse é o projeto certo que a gente vai fazer. Legal aí, ó. Exclusividade para vocês. Aquilo acontece aqui. Um projeto saindo do forno. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Estamos aqui agora com Luciano Bahia, responsável pela música que foi sucesso nos anos 80, Carol. Luciano, conta um pouco pra gente como é que foi estourar nesse... Peraí, antes uma coisinha. Alô, Carol, eu tô aqui com a Maiara te esperando. Que Marne, a gente tá aqui com a Maiara te esperando aqui no Coordenadas. Isso aí. Um prazer. Conta pra gente como é que foi ter estourado com essa música. Cara, eu acho que foi uma questão de participar de um trabalho que eu fiz, entendeu? E aconteceu de fazer parte de um trabalho. Até queria falar, se você me permitisse, claro, que eu cheguei até você por intermédio da Cláudia Barra. Sim. E como é que estão os projetos por agora? Eu lembro que você foi um dos artistas que mais apareceu no Chacrinha com uma única música, não é isso? Conta pra gente dessa parte. Pô, até você saber disso é ótimo. Cara, você sabe que eu descobri isso há pouco tempo, nem sei como é que você soube disso. É o 34º ano de falecimento do Chacrinha,
o neto do Leleco me ligou, me chamando que eu tinha pedido para algumas pessoas participarem dos anos 80, aí teve Paulo Ricardo, enfim, Dr. Silvana, que vai estar aqui com a gente hoje, o Cícero. E aí ele comentou comigo e disse: Luciano, você sabia que você foi o artista que mais fez chacrinha com uma única música? Eu não sabia. E foi legal, o pessoal adorava a música era uma música bem alegre. Você pode dar uma palhinha pra gente? De qual? De Carol. Eu posso falar uma coisa, né? Alô, Carol. Eu tô aqui no Coordenadas te esperando, vem logo, alô, alô, alô. E foi isso. Viver a vida sobre as ondas, você é artista de cinema. Ela veio assim. O quê? Para não parar por um vocal feminino, nunca é desafio, um beijo aonde? Você me faz sentir diferente. Você é Estamos agora com Pedro Ertal, da banda Mais do Mesmo. Pedro, conta pra gente como tem sido fazer esse grande sucesso. Super gratificante, né? Fazer essa homenagem à obra do Renato Russo é sempre muito gratificante. E a gente já trabalha, a gente está fazendo 28 anos agora, né? No início desse ano. Então, assim, é muito tempo fazendo essa homenagem e é um prazer enorme, né? E de onde surgiu essa ideia de fazer essa homenagem, fazer esse tributo? Logo depois da morte do Renato, né, a gente pensou que haveria um enorme buraco aí dessa obra que ela tem que ser eterna, então a gente precisa eternizar essa obra dele. De alguma forma, a gente acaba trazendo isso para as novas gerações. Agora estamos aqui com o Cícero, da banda Dr. Silvana, grande sucesso na década de 80. Como é que é saber que depois de tantos anos ainda arrasta multidões? De um certo modo é uma surpresa, sempre uma surpresa, porque depois de tantos anos, já são 40 anos, mas o fato é que não houve muita renovação dos 2000 para cá. Depois da globalização, são muitas músicas jogadas para o público muito rapidamente. E aquelas não ficavam no ar há muito tempo, todo mundo sabe cantar, até a geração mais nova, que os pais passaram essas ideias. Então a gente continua trabalhando. Com certeza. Posso te pedir uma palhinha? Eu tô meio sem voz hoje, mas eu vou dar, ó. Eu fui dar, mamãe. Fui dar, mamãe. Mas eu não faço mais essa palhaçada, não. Essa coisa é ridícula. E o que a gente espera para 2026? Olha, vamos continuar fazendo nossas festas de flashback aí, que essa memória é muito boa, a gente vê no rosto das pessoas, na aceitação das pessoas que sempre frequentam bastante os shows pelo Brasil inteiro. E vamos continuar com essas festas de flashback. Pode esperar que você vai cantar junto com a gente. Muito obrigada, sucesso! Valeu, eu que agradeço, o Acontece Aqui. E ficamos por aqui com esse gostinho de quero mais, mas precisamos nos despedir. Até a próxima! Gente, não falei para vocês que o programa de hoje estaria incrível, com muitas novidades?
Teremos agora o início do Primeiro a Mente, apresentado pela nossa querida doutora Maiara Cesário, minha filha, psiquiatra, que vai estar conversando com vocês com temas muito importantes sobre saúde mental. Então chega mais, fica à vontade, que a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. Aqui no Primeiro a Mente, a proposta é que a gente possa trazer informações ricas em qualidade, ou seja, vocês vão discutir sobre a mente comigo, uma psiquiatra, sobre temas que eu sei que vocês ficam vendo pela internet, um monte de informação falsa, cheio de fake news. A ideia é que a gente possa falar sobre isso de uma forma leve, tranquila e que vocês tirem as dúvidas de uma vez por todas. E hoje a gente vai começar esse quadro falando sobre ansiedade. Então já senta aí no sofá, pega papel e caneta e vamos começar o nosso assunto aqui. Primeiro ponto, ansiedade é uma coisa natural do nosso corpo, ou seja, todos nós sentimos em algum momento da vida a ansiedade. E isso é bom porque a ansiedade nos protege, isso mesmo, a ansiedade ela é necessária para o nosso corpo funcionar normalmente. Então esquece esses vídeos da internet que prometem livrar você da ansiedade, porque isso seria péssimo. Quando estamos em perigo, quando tem uma situação ameaçadora, o nosso corpo ele emite alguns alertas, ele secreta algumas coisas e isso nos deixa um pouco ansioso. Então essa ansiedade, ela é natural e benéfica, a gente precisa disso para se proteger. Senão a gente ia caminhar em direção ao fogo, se jogar de uma altura enorme e a gente estaria se colocando em perigo. Então o mínimo de ansiedade ele é necessário para que a gente possa viver tranquilamente e naturalmente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas é que todos nós sentimos ansiedade e está tudo bem. Quem nunca se sentiu ansioso antes de uma entrevista de emprego, antes de apresentar um trabalho importante na escola, antes de responder aquela mensagem daquela pessoa especial, daquele friozinho na barriga? Normal, ansiedade, e tá tudo certo. Se você não sentisse, que a gente ia ficar um pouco assustado. Mas tem momentos que isso se exacerba, né? Que isso ultrapassa os limites. E quais são esses momentos? E quando eu preciso ficar atento, então, Maiara? Vamos lá. Coração batendo muito rápido, você sente o coração disparar, você sente a sua mão tremer, você fica ofegante, tem dificuldade para respirar, fica suando frio, as mãos ficam muito suadas, você perde o sono, dorme de uma qualidade ruim, passa o tempo inteiro pensando no mesmo assunto. As pessoas percebem que você está um pouco desconectada da realidade. Dá uma sensação de um estranhamento constantemente, como se você estivesse um pouco afastada do seu corpo. Quem já teve uma crise de ansiedade vai saber exatamente do que eu estou falando. Então, aquele estranhamento que dá, isso tudo não é normal. Não é para a gente se sentir assim, né? Então, quando isso começa a acontecer, o nosso corpo está dando um sinal para a gente de que é o momento de pedir ajuda. Então, relembrando, coração disparado, mão suada, um suor frio, uma sensação de que vai desmaiar, tremor, falta de ar em situações que te deixam mais ansiosa, mais nervosa. Isso é o sinal de que a gente está precisando de ajuda. E como é que a gente entende isso? Eu preciso de ajuda, então é porque eu não estou dando conta? É porque eu sou fraco? Não. Existe um profissional, que é o psiquiatra, que é um médico como qualquer outro. Não é médico de maluco, como as pessoas gostam de falar. Então, da mesma forma que se eu estou com um problema no coração, vou buscar o cardiologista. Se eu estou com um problema no pulmão, eu vou buscar o pneumologista. Se eu estou com um problema nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, eu vou buscar o psiquiatra. E tá tudo bem. Outro sinal de que é o momento de buscar ajuda é quando você percebe a necessidade de recursos externos para lidar com a ansiedade. O que significa isso? Eu comecei a usar um fitoterápico que a minha amiga indicou para eu ficar menos ansiosa. Ou seja, você está tendo a necessidade de uma medicação para controlar a sua ansiedade. Então, nada de fazer isso por conta própria. Vai no psiquiatra para ele poder entender o que está acontecendo,
e aí sim te prescrever a medicação correta. E nada de ter medo de usar medicamento. Se você está sendo devidamente acompanhado por um profissional, ele vai saber prescrever da forma correta, do jeito certo e sem medo. Mas eu tenho medo de ficar viciada em medicação. Vou contar um segredo para você. A menor parte das medicações na psiquiatria viciam, sabia? E as pessoas ficam com esse estigma muito grande. Mas mesmo aquelas medicações que podem causar dependência, quando elas são prescritas por um profissional, acompanhadas e usadas da forma correta, elas vão trazer mais benefícios do que malefícios. O que acontece é que todo mundo tem um tio, uma tia que foi uma vez no médico, lá em 1900 antigamente, pegou uma prescrição de um remédio controlado e saiu usando sem critério e distribuindo para as pessoas, que a gente sabe que isso acontece. Toma aqui um calmantezinho para você ficar tranquilo. Aí mora o perigo. É melhor ter a prescrição adequada de um profissional, pelo tempo correto, pela dose correta, para que você possa ficar bem. Ah, mas eu vou no psiquiatra e ele vai me encher de remédio. De novo, o psiquiatra é um médico como outro qualquer. A gente vai entender o contexto desse paciente, a gente vai entender se tem alguma questão hormonal que possa estar causando isso, alguma questão de vitamina. A gente vai entender o que possa estar colaborando para você se sentir assim. E como todo médico, vamos cuidar disso. E talvez seja assim necessário que a gente entre com medicações que vão precisar de um tempo de tratamento. Vocês entendem que a gente está falando de um órgão extremamente complexo, que é o cérebro? Então não é fácil a gente lidar com isso, não é da noite para o dia, não é igual um analgésico que a gente toma agora e dentro de alguns minutos a dor melhorou. A gente precisa de um processo. Então são sim tratamentos a médio e longo prazo, mas não tem nada de errado nisso. Algumas pessoas talvez possam ter diagnósticos que necessitem de acompanhamento pela vida toda, né? Outras não. Outras a gente faz por um curto período de tempo e é possível dar alta na psiquiatria. Mas cada caso é um caso, cada história é uma história, cada paciente é um paciente. E a gente precisa entender qual é a sua história e não da sua vizinha. Ah, porque minha vizinha foi no psiquiatra, começou a tomar remédio e nunca mais parou. Você não sabe qual é o diagnóstico da sua vizinha, você não sabe qual é a história de vida da sua vizinha, você não sabe as outras coisas que acontecem dentro da particularidade dela e que ela não vai te contar. Então, a gente não tem que se basear pela vida do outro. A gente precisa entender o nosso diagnóstico, o nosso tratamento e buscar a nossa ajuda. Então, a gente não tem que, porque não funcionou com uma pessoa perto da gente, que necessariamente não vai funcionar com a gente. A gente precisa se dar essa oportunidade de buscar tratamento. E sabe uma coisa extremamente ansiogênica, ou seja, que causa ansiedade? Isso aqui. A gente tem o hábito de ficar com o telefone na mão o dia inteiro, rolando a tela. E principalmente nesse período agora de início do ano, que a gente percebe as pessoas colocando as suas realizações, suas conquistas, as suas vidas perfeitas na internet. Isso pode dar uma sensação de que para todo mundo dá certo e comigo não. Todo mundo teve um ótimo ano e eu não. As pessoas colocam na internet aquilo que elas querem colocar. Ninguém vai colocar as tristezas, os momentos difíceis. As pessoas colocam suas conquistas, suas vitórias e tá tudo bem. A gente que tem que saber filtrar isso. E se eu não estou sabendo filtrar isso, a ponto de estar me impactando muito, eu preciso repensar algumas coisas, inclusive o tempo de exposição à tela. A gente já falou sobre isso aqui no programa, mas a gente precisa prestar atenção em quanto tempo a gente está dedicando a ficar ali, mexendo no telefone, rolando a tela, horas e horas. A gente está tendo momentos de conexão com a nossa família, a gente está tendo momentos para apreciar o ar livre, para sentar no sofá e assistir televisão todo mundo junto e discutir o que está acontecendo, ou a gente está ali fechado no nosso mundinho, rolando aquela tela sem parar, horas e horas e horas. Isso não faz nada bem para a nossa cabeça. Eu sempre gosto de falar que o ser humano ele é um animal pensado para viver em bando. Então, nós fomos pensados para viver em grupo. Então, a gente precisa desse contato social. Um contato social, óbvio que de qualidade. Mas isso também nos ajuda na ansiedade, no manejo da ansiedade. Nos ajuda a ficar menos ansioso. Então, você está encontrando seus amigos, você está tendo redes de conexão, está fazendo atividades em grupo. Isso também te ajuda a ficar menos ansioso. E agora vão 5 dicas para você de como lidar com a ansiedade de uma forma que realmente funcione.
Dica número 1. Acalmar seu corpo para acalmar a mente. Como vocês já cansaram de me ouvir falar aqui, saúde é saúde. Saúde física e saúde mental é só uma forma da gente dividir. Então, faz bem para o corpo, faz bem para a mente e vice-versa. Então, quando a gente acalma o nosso corpo, o nosso cérebro também começa a desacelerar. Então, exercícios de respiração, meditação, banhos relaxantes, escalda-pé, tudo isso ajuda a gente a ficar mais relaxado e a ficar menos ansioso. Dica número 2. Sono não é luxo, é tratamento. O nosso corpo precisa descansar e a gente só consegue descansar efetivamente dormindo. Outra coisa que vocês vão me ouvir falar muito por aqui, que nada substitui as horas de sono que a gente precisa ter. Então, nada de tentar negociar com você de eu vou dormir pouco, mas vou tomar energético para ficar bem, não. A gente precisa dormir. Existem alguns mecanismos que acontecem no nosso corpo apenas quando nós estamos dormindo por horas consecutivas. Então, o sono ele precisa ser contínuo e renovador. Dica número 3. Cuidado com o bombardeio de estímulos, principalmente no período da noite. Então, aquilo que a gente estava falando sobre o telefone, ficar horas e horas ali rolando as telas, redes sociais, isso não é benéfico para a nossa mente. Dica número 4, movimento é remédio. Quando eu estou falando movimento não é sinônimo de musculação. Doutora, eu odeio academia, não tem problema, não é disso que eu estou falando aqui. A gente está falando em caminhar mais, subir escadas, realmente trazer movimento para esse corpo, encontrar uma outra atividade que você se identifique, dança, luta, você vai precisar encontrar alguma coisa que faça seu corpo se movimentar de forma constante. Isso ajuda você a ficar menos ansioso. Dica número 5, saber pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é nada disso. É ter responsabilidade com você, com o seu corpo, com a sua mente, entender que chegou o momento de outra pessoa, um profissional capacitado, poder te ajudar nessa jornada em direção à cura da ansiedade adoecedora. Lembrando que a ansiedade sempre vai estar com a gente, mas a gente quer que ela esteja de uma forma saudável. E a nossa mensagem final do Primeiro a Mente é: você não é a sua ansiedade, você está vivendo um momento que pode e deve ser cuidado. Quando a mente entende o que está acontecendo, o medo perde força. Então, cuidar da mente é cuidar da sua vida. E para você que estava esperando o nosso quadro Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia, ele vai acontecer agora. Vamos ler a mensagem da nossa telespectadora de hoje. Vamos lá. Doutoras, minha amiga disse que eu preciso me preparar para a próxima gestação antes de engravidar. Eu confesso que até ri dela, porque a gente só começa a cuidar da gravidez quando já está grávida, né? E aí, doutora? Se você também pensa assim, fica com a gente, né? A maior parte das pessoas tem essa ideia, né? Uma crença muito comum, né? De que o preparo para uma gravidez é somente quando estamos grávidas, né? É no momento que o teste sinalizou positivo, né? Ou no máximo a suplementação de ácido fólico. Algumas pessoas sabem da importância do ácido fólico e se você pergunta, você está se preparando? A pessoa vai dizer, estou. Aí vai dizer que está tomando muitas vezes sim. E de uma forma bem empírica, né? Sim, sem nenhuma organização correta para esse momento. E sem entender também que a gravidez depende também do parceiro, né? Verdade. Ele também precisa se preparar, né? E a gente entende que há necessidade de que pelo menos 6 meses antes dessa gravidez acontecer, o casal esteja sintonizado para uma pré-gestação, né? Então o preparo ele é do casal. É do casal. E eu sempre falo, né, que é um processo de pré-gestação. A gente tem o pré-natal, né, onde a gente já tem a natalidade ali pronta para acontecer, e a gente tem um sonho, um desejo de uma gestação que precisa ser muito bem organizada. E hoje nós sabemos que a epigenética, né, ela chegou trazendo aí modificações em conceitos, onde a gente percebe que existe a possibilidade de silenciar ou ativar alguns genes. Sim, verdade. E
quando a gente organiza uma gravidez, a gente começa o que? A silenciar o que não pode gritar. Verdade. Porque esse corpo está se preparando para ser morada, né, de uma outra pessoa durante 9 meses. É um processo que a mulher ela fica mais vulnerável, inclusive psiquicamente. Né? Vocês sabiam que o momento em que uma mulher fica mais vulnerável psiquicamente na vida dela é durante a gestação? Porque, para pensar, tem um outro ser humano sendo desenvolvido dentro dessa pessoa. Isso causa modificações no corpo e na mente. E limitações, porque quando estamos grávidas, nós não podemos usar determinados medicamentos, consumir determinados alimentos, né? Então, existe toda uma modificação na vida daquela mulher. Então, se isso começa a acontecer antes, a chance do sucesso é maior. Certeza. O binômio mãe-bebê vai ser muito melhor protegido. Com certeza. E o que essa mulher, esse casal, que está pensando em aumentar a família em 2026... né, deve fazer essa preparação? É só antes da primeira gestação ou mesmo que já tenha mais filhos? Fala um pouquinho mais. Não, em todas as gestações o ideal é que ela seja programada, pensada e organizada. E associado a isso, né, que medidas sejam tomadas, né? As modificações do estilo de vida, dos hábitos de vida, organizar melhor a alimentação, o movimento, a qualidade de sono, tentar equilibrar melhor as questões de estresse, né? Tudo isso é importante, inclusive, né, a utilização de drogas lícitas e ilícitas. Não se precisa, né, ser reavaliado, ser pensado, buscar a ajuda de profissionais competentes para estar norteando esse processo, um ginecologista, psiquiatra, médicos que atuem muito com a prática de medicina de estilo de vida, médicos que tenham conhecimento de epigenética, porque tudo isso somado vai fazer o quê? Vai fortalecer a organização desse casal para que essa gravidez aconteça da melhor maneira possível. Então, idealmente, aquele casal que está pensando em se preparar precisa entrar na academia junto. Brincadeiras à parte, né? É interessante também até para um momento de conexão com esse casal, né, que está pretendendo aumentar a família, fazer atividade física juntos. Eu brinquei aqui com a academia, mas vocês sabem que não precisa necessariamente ser isso. Pode ser uma caminhada ao ar livre, né, ter esse combinado, mudar a alimentação do casal. É sempre mais fácil a gente mudar a nossa alimentação, inclusive quando a família toda modifica. Né? Sim, perceber se já existem algumas doenças crônicas, se esse casal é hipertenso, é diabético, tem lá uma chance de desenvolver uma diabetes gestacional, existe uma resistência insulínica, existem sinais de pré-diabetes. Tudo isso precisa ser visto para já estar organizado. Muitas vezes medicações vão precisar ser utilizadas ou modificadas, porque a gente já está em fase de uma organização gestacional. Então tudo isso precisa acontecer com tranquilidade, para que diagnósticos não sejam realizados somente no ato da gravidez, porque senão a gente passa às vezes um pré-natal, um período de organização da gestação muito tenso. Porque é algo que já poderia ter sido identificado antes, tratado antes, mas acabou para... Está sob um controle, né? É diferente de você engravidar com uma diabetes não organizada do que com uma diabetes organizada. Né? É diferente de você engravidar com uma hipertensão não organizada do que com uma hipertensão organizada. Então, tudo isso é preciso ser feito para que a gente possa ter sucessos, né, na organização pré-gestacional e na gestação. Então, preciso me organizar para gestar. Sim, incluindo o seu parceiro. Então, mais um mito desvendado. Conhecimento adquirido. E agora não sai daí não, teremos o nosso quadro Cultura que Acontece com o professor Dudu Garcia. Olá pessoal, a Cultura que Acontece hoje veio aqui na Cidade do Samba, na Fábrica dos Sonhos do Carnaval Carioca. É um complexo de barracões, 14 para ser exato, 12 cedidos para as escolas dos grupos especiais fazerem o seu carnaval, um carnaval milionário. E esse complexo ele nasce pela necessidade de uma organização do trânsito da cidade do Rio de Janeiro.
porque durante muitos anos o carnaval ele era organizado em várias partes do Rio de Janeiro, onde as escolas de samba alugavam barracões e construíam seus carros alegóricos e empurravam eles até o sambódromo. Então isso parava-se o trânsito, paravam-se a cidade para dar atenção. Então, precisando organizar isso, surgiu a ideia de trazer tudo para um lugar só, e assim nasce a Cidade do Samba. Dentro da Cidade do Samba, esses barracões, onde cada escola vai ficar dentro deles, a gente não pode entrar, não podemos filmar, porque é tudo muito segredo. Mas são construídos os carros, as fantasias, os adereços, muitas coisas que envolvem o desfile. Diferente das escolas de samba, onde você vai ter as rodas de samba, onde você vai ter os convites de uma escola como da outra. Hoje não. Aqui, a Cidade do Samba, ela fica na Gamboa, que é a pequena África, a região em que Heitor do Prazeres vai dar esse nome. Então é muito importante ela estar localizada nesse espaço aqui, que é a zona portuária do Rio de Janeiro. A Cidade do Samba também, fora do carnaval, acontecem muitos eventos. E pós-pandemia, a gente vai ter um mini desfile, que acontece tanto para os grupos especiais, como o grupo de acesso à Série Ouro. Então, conhecer esse grande complexo é muito importante para quem é do Rio, quem não é do Rio. Você consegue encontrar pequenas esculturas ou grandes esculturas espalhadas como uma grande galeria do Carnaval Carioca. Aqui, aonde você viu no desfile, você também vai conseguir encontrar aqui. Muda-se de ano em ano essas estruturas, mas o que é importante a gente saber é que esse complexo é a grande fábrica dos sonhos, em que leva o carnaval para o mundo todo. A partir de 2011, a Cidade do Samba ela vai ganhar um grande nome de uma pessoa muito importante. Ela passa a se chamar Cidade do Samba Joãozinho 30, que é um grande carnavalesco, em que fez uns carnavais lindos, maravilhosos, em que foi muito impactante, e nada mais justo do que ela receber também esse nome. A Cidade do Samba ela é praticamente um luxo para as escolas do grupo especial. E as que estão na Série Ouro, ou em outras séries, elas têm um grande desejo de pertencer e estar aqui também, porque dá dignidade ao trabalho, organização, um espaço em que eles podem fazer o seu carnaval com mais tranquilidade. A escola que desce, ela vai perder o seu lugar nesse barracão. E a que sobe para o grupo especial, ela vai entrar em um desses barracões, poder fazer o seu carnaval com tranquilidade. Mesmo sabendo que em 2011 a gente também teve um incêndio em um desses barracões, em que abalou muitas estruturas do carnaval e que se hoje também é pensado nessa organização para que o carnaval não passe por mais esse sufoco. Então, o complexo da Cidade do Samba, ele tem essa importância cultural, mas profissional também para todo o carnaval do Rio de Janeiro. Então, espero que vocês gostem e que fiquem com algumas imagens daqui, tá bom? Agradeço e nos vemos no próximo programa. E agora o papo é sério. Verão chegou e alguns cuidados com a sua saúde são importantes. Pensando nisso, no quadro 5 Minutos para o Chá de hoje, tivemos um bate-papo importantíssimo para que você tenha hábitos saudáveis durante essa estação do ano. Vamos conferir? Ah, esse verão, hein? Hoje o nosso chá vai ser gelado. Vamos refrescar. Olha, nosso chá hoje bem fresquinho, geladinho, para o nosso momento de pausa. O verão está demais. E como é que você fez ele? Ah, eu coloquei ele 12 horas, né? Para que ele pudesse apurar bastante, olha. Como sempre.
Coloquei uma água na temperatura ambiente, coloquei um pouquinho para refrigerar, para ficar saborizado, né? E dar todo um toque refrescante ao nosso verão. E o verão chegou, né, com força total, muito calor, muitas pessoas estão adoecendo, não estão aguentando essa onda de calor intensa que a gente está enfrentando. Com certeza. Pensando nisso, vamos trazer aqui para o programa um projeto Verão Saudável. Eu acho ótimo. Nós vamos discutir hábitos que você pode ter durante o verão, que vão te ajudar a atravessar essa estação do ano de uma forma mais saudável, mais tranquila e sem prejuízos para a sua saúde, combinado? E, para começarmos hoje, vamos falar sobre água, hidratação. Hidratação. A água é vida. Com certeza. A maior parte do nosso corpo humano é constituído por água. A água ela é essencial para o perfeito funcionamento do nosso corpo. Nós precisamos equilibrar a temperatura, nós precisamos de água para a nossa função intestinal. O nosso cérebro. Inclusive, como estávamos falando sobre ansiedade, você sabia que um cérebro, para ficar saudável, não ficar ansioso, ele também precisa estar hidratado? Inclusive para as mulheres 40 a mais também, é muito importante que a água passe a ser um elemento essencial nos seus novos hábitos de vida. Eu sempre falo para os meus pacientes que um corpo sem água é igual um carro sem gasolina. Sim, Imagina você estar andando numa estrada com o seu carro na reserva. Ele vai ter a melhor performance dele? Impossível. Você vai ligar o ar-condicionado? Então, às vezes, a pessoa está lá cansada, exausta, sem vontade de fazer nada, só porque está desidratada. E isso se reflete para todas as pessoas, né? Principalmente crianças. Com certeza, idosos. A atenção tem que ser redobrada, porque muitas vezes eles não vão sinalizar sede. Idosos muitas vezes não sentem sede, vocês sabiam disso? Então não dá para esperar o vovô, a vovó se queixar de sede para fornecer água. E nessa época do verão a gente associa muitas queixas à questão do calor, né? E a desidratação, né? Como dor de cabeça, infecção urinária, cansaço, as pessoas caem nas ruas. Exatamente. E tudo isso tem a ver com a falta de água no corpo. É muito importante que todos tenhamos atenção com a nossa hidratação. E para quem diz que não gosta de água, nós temos algumas alternativas. Uma delas é a água saborizada, né? Saborizada, com frutas, com hortelã, fica uma delícia, o próprio chá gelado. Mas, obviamente, não substitui o consumo de água, que tem que ser um hábito. Eu sempre explico que nós, como adultos que somos, não fazemos somente aquilo que gostamos. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o hábito de escovar os dentes, a gente precisa tomar banho todos os dias e a gente precisa consumir água. Então, mesmo aqueles que falam, mas eu não gosto de água de jeito nenhum, mas é necessário. E hoje a gente tem alguns recursos, né? Você pode programar, ter aplicativos que ajudam muito. Sim. Então, o sininho toca, alguém fala com você, né? No meu consultório, as minhas secretárias sempre levam água. Então, é importante que a gente crie algumas manobras para que a gente não deixe de cuidar da nossa hidratação. Uma dica que eu dou para os meus pacientes é a cada hora par. Então, 2 horas, 4 horas, 6 horas, beber 2 copos d'água. Que aí você lembra, deu 2 horas da tarde, eu tenho que ir lá beber meu copinho d'água. Até virar um hábito, até isso tá mais tranquilo e automático na sua rotina. A gente vai criando formas de lembrar. Tem aplicativo que faz isso pra você, tem o despertador, tem a técnica das horas pares. Então, assim, não tem desculpa pra não ficar hidratado. E essa hidratação tem que começar o mais cedo possível, de preferência quando você acorda. Exatamente. Você já consumir ali um copo de água. Já dar um bom dia pro seu corpo. Já começar no processo da hidratação. E os chás gelados, as águas saborizadas, eles harmonizam bem com frutas. Uma uvinha bem geladinha, deixa na geladeira. Além de conservar a fruta, ela fica mais suculenta. Então, às vezes, as pessoas não têm o hábito, né, de consumir alimentos mais saudáveis, mas porque também não se dedicam tanto ao preparo desses alimentos.
né? A própria salada, que é uma super aliada, né, no verão, de folhas frescas, a gente precisa temperar a salada. Eu pergunto sempre, você come o bife sem temperar? Então, por que a salada a gente quer que fique suculenta? Se a gente não está dando um toque. Exatamente, né? se a gente não está investindo nisso. Está trazendo o amor ao sabor. Exatamente. Então, assim, a gente precisa também ter esse compromisso com a nossa saúde. A hidratação, ela precisa ser um compromisso nosso com nós mesmos. Mas, como nós estamos falando, tem pessoas que não gostam de beber água, que não querem beber água, mas têm acesso à água. Mas existem pessoas que não têm esse acesso. Então, muitas vezes, se torna difícil poder cultivar o hábito tão importante de beber água. A água é dignidade, né? É um direito de todos nós, mas infelizmente a gente sabe que para muitas pessoas, para muitas famílias, a água ela não chega em condição potável, ela não chega em condição de consumo. As próprias pessoas em situação de rua têm falecido muito nesse momento das ondas de calor. Então a gente fala muito sobre campanha de agasalho no inverno, mas a gente esquece que o verão também mata. E a gente precisa hidratar as pessoas. E a gente precisa que as pessoas possam se manter hidratadas. Então, a gente precisa ter atenção a isso também, né? É parte da nossa responsabilidade enquanto seres humanos, essa responsabilidade com o outro, e entender que as pessoas vulneráveis sofrem muito, tanto por falta de habitações dignas, né, e que permitam estar num ambiente arejado, num ambiente ventilado, quanto a falta da água propriamente dita. E principalmente de uma água de qualidade, né? Uma água potável. Porque lembrando aqui que a gente não deve beber água que não esteja filtrada ou fervida, né? Então a ideia de pegar a água direto do poço e consumir, isso não é saudável. Então a gente precisa filtrar essa água, pode ser no filtro de barro, que a água fica uma delícia, inclusive. É um dos melhores filtros, os melhores filtros que tem, inclusive, super eficaz. E permite que o consumo seja saudável. Então, a gente não pode beber a água direto de uma fonte sem que ela passe por isso, porque a gente pode contrair vermes, né? Então, a gente pode adoecer. Então, a gente precisa consumir sempre água filtrada ou fervida. Isso é importante também. É importante dar aquela olhadinha, né, na vela dos filtros, né? Ver se está em dia, organizar para deixar tudo ok. Exatamente. E pensar nas pessoas que não têm essa possibilidade de um acesso ou uma acessibilidade à água. Correto. Então, queremos deixar aqui registrado a importância de, nesse verão, procurarmos utilizar roupas leves, estarmos em ambientes ventilados, não esquecer o protetor solar. E se beber água. Muita água. E pensando nisso, pensando em te estimular a ter hábitos mais saudáveis durante o verão, criamos o desafio Família Hidratada. E nós vamos participar juntos. Ai, vamos sim! Como é que funciona o desafio? Cada membro da família escolhe sua garrafinha, marca o horário para estar sempre hidratado. Então, igual eu falei, horas pares, 2 horas, 4 horas, 6 horas, vai estar sempre bebendo água. Pausas em família para beber água, para um poder estimular ao outro esse consumo. E, é claro, marcar a gente lá no Instagram. Nesse verão, cuide de você e de quem você ama. Água é vida, mantenha-se vivo, hidrate-se. E agora, aquele quadro que traz um toque de beleza pra gente, toque de Vilaça. Olá, eu sou o Gabriel Vilaça, criador de conteúdo digital, autoridade quando o assunto é cabelos com curvatura, maquiador e nutricionista por formação. E hoje no Toque de Vilaça a gente vai falar sobre dicas para você colocar em prática para o seu ano de 2026 e melhorar a sua pele, seu cabelo e elevar a sua autoestima. Essas dicas eu coloquei em prática durante o meu ano de 2025 e mudou muito a qualidade da minha pele, a qualidade do meu cabelo, a minha disposição. A primeira dica parece ser algo muito fácil de fazer, mas eu te garanto que tem muita gente aí do outro lado que não cumpre, que é beber água. Eu bebo de 2 a 5 litros de água por dia e a minha pele melhorou muito. Uma dica que eu posso te dar é colocar um lembrete, algum despertador ou então baixar algum aplicativo que te lembre
de beber água durante o dia. Segunda dica. Eu não sei vocês, mas às vezes parece que tem um momento do skincare que você tá cuidando da pele e não tá vendo o resultado. Isso aconteceu comigo durante esse início de 2025. Até que eu descobri a dupla limpeza. O que é isso? Calma que eu vou te explicar. Quando você for lavar o rosto, você não vai usar só um sabonete de rosto. Você, antes do sabonete facial, vai usar um cleansing oil. O que é um cleansing oil? É uma substância um pouquinho mais oleosa, feita para você usar no seu rosto, e você vai passar ele no seu rosto seco, deixar por um tempo e depois lavar com bastante água abundante. Depois, o segundo passo é você passar o sabonete facial que você já está acostumado ou acostumada. Eu tinha uns cravinhos nessa região do nariz, ó, que me irritavam bastante. Quando eu comecei a fazer a dupla limpeza, esses cravinhos simplesmente sumiram. Uma outra dica super importante é sobre crescimento capilar. Às vezes a gente usa tônico, a gente recorre a vários outros processos para poder fazer o cabelo crescer e ele não cresce de jeito nenhum. Vocês me escrevem muito sobre isso e quando eu pergunto sobre alimentação, vocês estão com baixa de proteína. Obviamente que isso não vale para todo mundo, mas quando você tem uma baixa ingestão de proteína, que é ovos, carnes, leite, queijo, na sua dieta, provavelmente isso pode implicar sim no crescimento capilar, o crescimento de unhas e no funcionamento do corpo como um todo. E se você ainda não sabe cuidar do seu cabelo em casa, tem dúvidas da sua curvatura, se é ondulado, cacheado, crespa, como usar máscara, como usar o condicionador, eu tenho um curso chamado Cacho Irresistível. O link tá nas minhas redes sociais. É só você ir lá por um preço super acessível. Você aprende tudo isso em casa. Quarta dica que quem me conhece já sabe que eu sempre dou é sobre a temperatura da água. A água quente, ela pode trazer malefícios para a pele, para o couro cabeludo, deixando a pele, o couro cabeludo mais oleoso. Então você pode optar por tomar o seu banho numa temperatura que te agrade mais, só que quando você for lavar o seu cabelo ou a sua pele, você lava na pia com uma água mais fria. Eu te garanto que a sua pele vai ficar muito mais reluzente, muito mais bonita e o seu cabelo com muito mais brilho também. Falando em oleosidade, falando em altas temperaturas, eu já entro logo na quinta dica para te ajudar a lidar com a oleosidade nesse período do ano. E nem sempre, às vezes, a maquiagem consegue segurar a sua oleosidade por muito tempo. O que você vai fazer? Você vai carregar na sua bolsa um papelzinho, ó. Pode ser um papel higiênico mesmo, pode ser aquele papel de sugar gordura. Você, quando vê que a sua pele tá oleosa, você vem com ele só dando algumas batidinhas nessas áreas, tá? Jamais tente aplicar produto em cima da oleosidade, porque isso vai deixar a maquiagem com um aspecto mais feio. O ideal é você indo dando batidinhas com esse papel, que ele vai sugar a sua oleosidade sem tirar muito a sua maquiagem. E para encerrar o último toque de Vilaça do ano, eu vou te dar uma dica que é chave. Que todas essas dicas anteriores só vão fazer sentido se você usar essa, que é aumentar a sua felicidade, a sua vibração. Na hora da virada, coloque uma música que te eleva, que você sinta o seu corpo arrepiar de tanta felicidade, de tanta alegria. Essa música ela vai trazer a energia para o seu 2026. Ouvindo essa música e colocando todas essas dicas em prática, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais bonito, muito mais bonita, muito mais feliz no seu ano de 2026. Um super beijo, uma virada de ano incrível para todos vocês e um feliz ano novo. E até a próxima. E agora aquele quadro que vocês participam aqui com a gente. Acontece com Vida. Olá, meu nome é Priscila Duarte, tenho 42 anos, sou personal trainer e ex-atleta de fisiculturismo. Minha vocação é cuidar da saúde e do bem-estar e aumentar, claro, a autoestima de homens e mulheres, que também é muito importante. Eu trabalho sempre visando a qualidade de vida, o bem-estar, focando nos principais objetivos de cada um, como emagrecimento, hipertrofia, até preparo para concursos. E eu amo o que eu faço. E eu acho que trabalhar com o que a gente ama é o melhor presente que Deus pode nos dar. Tchau, tchau.
Como tudo que é bom chega ao final, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde de domingo tão especial, o nosso primeiro programa de 2026. Mas semana que vem tem mais e você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Lembrando que tudo que acontece aqui. Até domingo que vem, família. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.